E a gente segue o programa por aqui nesse destaque final importante falando da saúde, gente. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o fim da epidemia de dengue na capital. Notícia importante aqui dessa sexta-feira e por isso a gente conversa agora ao vivo aqui no All News com o secretário Daniel Sorans para entender exatamente o que motivou e quais foram os dados que levaram vocês a terem essa análise para essa decisão, secretário. Boa tarde, bem-vindo aqui ao All News. Boa tarde, Natália. É isso, o número de casos de dengue já vem caindo há 2 semanas na cidade do Rio de Janeiro. Na última semana, essa queda foi muito importante e o número de casos de influenza, de gripe, aumentando. Com o aumento do número de casos de gripe, Natália, a gente está precisando deslocar a nossa força de trabalho, que estava atuando no cuidado à dengue, nos leitos dedicados à dengue, para a influenza. Então, com a mudança do cenário epidemiológico, a gente pode declarar o fim do estado de emergência, o fim da epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro e colocar toda a nossa força de trabalho que estava dedicada a esse cuidado para o cuidado à gripe. A gripe que já vem aumentando muito os números de casos e também para a campanha de vacinação contra a gripe, que é a maior campanha do nosso calendário vacinal. Eu entendo aí da sua fala, secretária, então, que tem essa questão logística de destino dos esforços, no caso, agora para a influenza, mas é isso, mesmo com os números baixando, ainda são bem alarmantes em geral, e o fim da epidemia em si não significa que não vão ter mais casos de dengue, que não continua sendo um caso, uma situação preocupante aí no Rio de Janeiro, né? Eu queria entender, mesmo agora com esse deslocamento para o tratamento, no caso, e o foco nas questões da gripe, como que estão os pontos para manter a discussão, manter inclusive questões da vacinação, queria entender que está acabando já no caso, mas estava abaixo do esperado, né? É isso, Natália. A gente chegou a ter 2.600 casos de dengue num único dia na cidade do Rio de Janeiro. Foram 82 mil pessoas que tiveram dengue até o momento, sete óbitos, uns óbitos de pessoas jovens. Então, foi uma situação bem preocupante, um momento bem preocupante aí para a cidade. Esse número de casos vem diminuindo muito a cada dia. Hoje a gente tem menos do que 500 casos de dengue por dia em toda a capital do Rio, e com isso também o número de pessoas internadas por dengue na cidade. A gente chegou a ter 600 internações, hoje a gente tem 34 leitos ocupados ainda com casos de dengue, mas o número de casos de influenza já supera os casos de dengue. Então, finalizando a epidemia de dengue agora, finalizando o estado de emergência para dengue, a gente já começa a centrar todos os esforços na doença que começa a dominar o cenário epidemiológico, que é a gripe. Natália, lembrando que a gripe é a doença que mais mata em todo o Brasil e também na cidade do Rio de Janeiro, e também é a doença que mais interna. Então, também aproveito aqui na TVO poder agradecer a todos os cariocas que dedicaram 10 minutos do seu tempo por semana para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. A gente ainda precisa manter esse cuidado, obviamente, mas a ação de todos, integrado, conseguiu que a gente pudesse reduzir o número de casos da doença na cidade. E agora fico alerta para a vacinação para a influenza, que é uma doença que vai começar a preocupar a gente com a chegada do outono e com a proximidade do inverno. Tem inclusive esse destaque aí da mudança de clima que a gente viu aí com calorão, então, no caso, a dengue piorando. Mas só para a gente arrematar aqui, secretário, quando eu perguntei sobre os esforços que vão continuar, mesmo com o foco na influenza, os esforços que vão continuar para a dengue, na visão da secretaria, então, não existe uma chance, então, de, no caso dos estudos, de vocês, de análise, de voltar a ser uma preocupação maior, porque o que choca na notícia vindo agora é que a gente viu, inclusive ontem, acho que foi a Organização Pan-Americana da Saúde anunciando que esse vai ser o pior da história, a epidemia de dengue pior da história, então sempre choca a gente ver esse anúncio, no caso no Rio de Janeiro, uma cidade tão importante, vendo esse arrefecimento agora, que pelo que eu entendi da sua fala, então, é uma questão de logística, mas queria mais uma vez entender quais são os esforços que vão ser mantidos ou não, e se na visão de vocês da Secretaria não existe uma chance, então, do foco voltar e dessa preocupação voltar a ser latente aí no Rio de Janeiro.
Natália, é pouco provável, o número de casos já diminuiu muito. Hoje a gente teve um movimento muito pequeno nos polos, e nessa semana toda, nos polos de atendimento à dengue. E é importante a gente continuar, obviamente, fazendo os esforços de eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, mas a gente também precisa saber que é importante que as pessoas se vacinem, tomem a vacina para a influenza e que a gente possa já ir convertendo os leitos de dengue para a influenza. Os números são bastante expressivos, a queda é muito expressiva, então é muito pouco provável que a gente tenha outro pico de dengue na cidade do Rio de Janeiro. É importante o comunicado da Organização Mundial de Saúde, porque os países têm momentos diferentes da sua epidemia, até mesmo o próprio Brasil e outras cidades do estado do Rio de Janeiro, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, o número de casos de dengue caiu numa velocidade bastante expressiva, que nos dá muita segurança para poder fechar os polos de atendimento e convertê-los para pontos de vacinação para a influenza e gradativamente substituindo os leitos que estavam dedicados à dengue para a influenza A. Natália, o Rio de Janeiro teve a menor taxa de letalidade nessa epidemia de dengue. A gente teve uma taxa de letalidade menor do que 0,01%, justamente porque a gente anunciou a epidemia na hora correta e ampliamos a nossa capacidade assistencial de maneira a atender os 82 mil pacientes que tiveram dengue na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo sempre é prevenir o agravamento da doença e, felizmente, a gente conseguiu fazer na maioria dos casos e conseguiu ter uma das menores taxas de letalidade da doença do país na cidade do Rio. Taxa de letalidade aí de 0,01%, né, secretário? Importância, então, aí desses estudos, todo embasando as decisões, a gente segue acompanhando por aqui, então, a situação. Obrigada pela entrevista aqui com a gente no All News, viu? Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Bom Boa feriado Páscoa aí para todos. para você também.